Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito com Rose Pod. Gente, em primeiro lugar, eu já quero começar pedindo para vocês, dá um likezinho pra gente, compartilhe o canal. Se você compartilhar com 7 pessoas, é ideal pra gente, pro YouTube entender que o canal é legal e a gente faz aqui sempre com muito carinho para vocês, trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais para vocês, tá bom? Então ajuda a gente aí, dá um likezinho, se inscreva, tá, no canal, aciona aí o sininho, que é muito importante, porque sempre que tiver as entrevistas no horário certo, você vai ser notificado, tá bom, gente? Bom, os meus convidados de hoje, gente, é um casal, assim, para lá de especial. Eu tenho que falar que eu tenho já por eles um enorme carinho, já de muito tempo que a gente tem amizade, e faz tempo que eu estava querendo eles aqui no Pod. É um casal muito simpático, companheiros. Bom, eles têm uma excelência no servir. Eu estou falando do casal de empresários Simone e Lucas Alessi. Gente, do Fulô de Mandacaru e Astrude, né? Aqui de Presidente Prudente. Simone e Lucas, sejam bem-vindos ao meu podcast. É um prazer enorme ter vocês aqui. O prazer é nosso, né, Lu? Obrigado pelo convite. A gente está feliz de poder estar aqui, poxa. Obrigado mesmo. Eu quero começar já a perguntar para vocês se vocês sabem, têm noção da relevância, da importância que vocês trouxeram para a nossa cidade em relação à gastronomia. Vocês têm noção disso? Do quanto vocês inovaram? Olha, a gente fala isso, né? Às vezes eu falo que a gente tem o tempo que a gente passou meio que fora, né, da cidade, e a gente ter retornado para abrir um restaurante nordestino, talvez fez a diferença. Se a gente estivesse morando aqui, a gente é prudentino, né? Nós somos nascidos, criados aqui. Eu acho que eu não ia ter coragem, assim, de tipo arriscar, o nordestino, mas um bistrô, mas a comida não é tão típica. Né? É bem diferente, né, Lu? A gente não imaginou, às vezes, que ia dar tão certo. Talvez se eu estivesse morando aqui, eu falo assim, não, eu acho que eu não ia botar fé em que a turma ia gostar. Assim, Prudente e região, a gente tem excelentes restaurantes, né? Mas, assim, essa necessidade de trazer esse algo diferente, foi assim, uma percepção por vocês morarem no interior, ou que vocês sentiam falta de ter algo aqui diferente? Eu acho que foi também um pouco não, acho não, foi a nossa experiência que a gente teve fora do Brasil, antes de ir para o Nordeste até. Então a gente viu o formato de restaurante, como funcionava lá, né? Que foi onde a Simone, na época, falou assim, não, realmente eu quero trabalhar com estudar, isso. Quero conhecer mais essa área. A gente decidiu voltar para o Brasil, que a gente acabou indo para o Nordeste, né? E Prudente foi uma grata surpresa. Vou falar para você que a gente esperava todo esse sucesso assim que hoje tem, que as pessoas gostam mesmo, porque as pessoas vêm e falam coisas maravilhosas. A gente fica até meio assim, né? Fica até meio envergonhado, meio assim, porque, poxa, nosso trabalho é servir. A gente quer que as pessoas vão lá, se divirtam, comam bem e tenham um bom atendimento e tenham um momento de alegria ali. É isso que a gente quer. Bom, falando então aí desse tour aí que vocês fizeram, conta pra gente como é que foi, Simone. Você trancou a sua faculdade de enfermagem. Isso mesmo. E aí vocês foram para que país? A gente foi foi assim, a gente namorava, Lucas, Simone, vou embora, tirar a cidadania italiana, vamos comigo. Eu já não estava muito feliz no curso. E aí resolvi trancar, a gente casou e aí a gente foi embora, né? Isso em 2007. Aí nós chegamos na Itália para tirar a cidadania italiana, moramos lá por 3 meses, mais ou menos. E aí, depois nós fomos para Londres, onde a gente conseguiu emprego numa rede de restaurantes para trabalhar no interior, né? Onde a gente ia poder trabalhar juntos, né? É uma cidade grande, correria, loucura. Então, a gente queria trabalhar junto, né? Estar mais tempo junto. E acabado de casar, né? Aí a gente começou a trabalhar no interior, num restaurante, era italiano, uma rede muito grande. E a gente foi uma equipe que a gente foi treinado para abrir outras casas, né? Então, a gente ficou um tempo num restaurante escola,
aprendendo, e depois a gente foi para outras casas da rede, né? E lá a gente ficou por 3 anos. E é um restaurante famoso, é isso? Sim, sim. É uma rede muito grande, na verdade. Hoje até diminuiu um pouco a rede, porque depois veio essa crise aí agora da pandemia e fechou um pouco. Mas, na época, a gente trabalhava em um dos grupos do restaurante. Que era um dos grupos Preso, eles chamava chamavam. Preso PLC, que era um grupo de restaurantes italianos no Reino Unido. Certo. Mas eles tinham várias outras redes também, tinha rede de comida mexicana, rede de hamburgueria. Se somar todas as redes naquela época, hoje eu não sei dizer esse número, mas naquela época, se somasse todos os restaurantes que eles tinham, dava quase 500 restaurantes. Era uma coisa assim, absurda. Era uma coisa... Toda cidadezinha tinha, né? Não tinha como a pessoa ir para o Reino Unido comer num restaurante se não comer no restaurante deles. Era muita coisa mesmo, era bem bacana. E para lá você já entrou na cozinha? Como que Sim, foi? a gente conseguiu só um primeiro trabalho, mas não sabia nada, assim. E eu brinco que minha mãe não cozinha, então, assim, não falar, mas eu já tinha aquela coisa que eu gostava da minha mãe. Não, daí a gente caiu meio de paraquedas, né? E lá a gente se descobriu, assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Foi onde eu descobri que aquilo era o que eu queria. Eu queria trabalhar com cozinha, eu queria ter um restaurante. Eu não só a cozinha, né? O todo, né? O ser anfitriã, né? Eu gosto muito disso. Então, eu acho que o restaurante deixa isso. Eu posso todo dia receber pessoas na minha casa, sabe? É como verdade, se fosse. Então, é muito bom, né, Lu? E a gente aprendeu muito lá, e né? a escola que a gente teve lá, que hoje aqui a gente tem um restaurante, as pessoas vão lá, a gente conversa, mas lá, aquela época, lá atrás, você numa terra distante, sem os seus amigos, sem sua família, só nós dois. Eu tinha 21 anos, né? Trabalhando com um monte de estrangeiro. Então, assim, foi uma escola de verdade, de resiliência pra gente, na verdade. Porque, assim, você... Falava inglês ruim. O Lucas falava bem, o meu era... Não falava bem. Falava. Bem é demais. Bom, já então que nós estamos entrando nesse assunto, a gente sabe que todo mundo que se aventura, todo brasileiro, né, que se aventura a ir para uma terra que não fala a nossa língua, a gente sempre sofre um pouco. Conta aí uns perrengues que vocês passaram. Mas demais. Isso, a gente trabalhava no... Não, tem um muito engraçado. Conta, Simone. Do trem. Do trem, da passagem. A gente estava morando na cidade, a gente precisava voltar para Londres para pegar umas coisas nossas que tinham ficado lá. E aí, Lucas foi, né? A gente, assim, tinha conta no banco já de lá, mas aquele dinheirinho tudo contadinho, né? E aí o Lucas foi comprar uma passagem de trem para nós voltarmos para Londres. Morava numa cidadezinha que chama Harrogate. Aí é uma cidade, eles têm o sotaque deles é muito puxado, é muito escocês, assim, então é um acento, assim, muito né, difícil do você entender no começo. Enfim, fomos lá comprar, era, sei lá, entendi que era 40 libras, comprei a passagem para mim e para Simone, né? Aí chegamos lá, né, entramos no trem lá, 40 libras, gente, Rose, aqueles trem assim, sem mentira. Banco de couro, aquelas mesas no meio, aquele chique, pensa um negócio chique. Tinha umas mulheres de chapéu. Aquelas mulheres de chapéu, aqueles caras de terno, assim. Coisa de filme. Chique. Aí eu falei, olha, Simone, nossa, o Reino Unido é diferente, né? Olha, 40 libras, a gente foi, olha como que é o lugar. E aí passava aquele povo com aqueles carrinhos de chá, e eu falava, nem pega, deve ser caro essas coisas aí, mano. Enfim, na hora que chegamos em Londres, eu fui, por algum tirar motivo... um dinheiro no banco. Fui tirar um dinheiro no banco, fui lá ver o meu extrato. Aí eu olhei lá e falei, mas o que é isso aqui? Aí eu fui olhar, tinha pagado 400 libras. Nossa! E o pior é que a gente nem tomou os chazinhos docinhos. Com certeza devia estar incluso aqui. Nossa, mas o Lucas... valor, né? Esse Lucas taurino chorou. Mas ficou bravo, gente do Ficou céu. bravo. Ele, ai, caramba, eu não acredito. Mas eu falei, ficou história pra contar depois. Mas a gente viajou de primeira classe, de trem. Não, mas eles devia deixar a gente entrar com a roupa que a gente tava. A gente é tipo mochileiro, né? Mochila, boné, né? Aquela coisa. Ai, meu Deus do céu. Que legal. Mas tem várias coisas. A língua é bem difícil. Sofre mesmo, Sofre né, Lucas? mesmo, gente. No começo é difícil, mas depois vai embora, gente. Eu falo pra você, depois a coisa anda. Eu sempre tive mais dificuldade porque eu tinha vergonha. E o Lucas não. O Lucas, ele sempre foi mais solto, né? Depois de um tempo, a gente já se acostumando mais na casa, né, na cidade, principalmente na época que a gente passou na Escócia, apesar de ser muito mais difícil o inglês, né, escocês, porque o acento é mais ainda. Aí eu falava que era culpa do uísque, né, que a gente bebia, depois solta a língua, vai embora. Não, é verdade. Você fala errado, eles te corrigem, a brigada, você arruma, vai aprendendo, é bom. Até karaokê a gente cantou muito lá, né? É mesmo? Vai bastante.
Então, assim, eu acho que para isso você não pode ter vergonha. Você tem que estar lá para aprender, na verdade, né? Então, assim, todo mundo sabe que não é a nossa língua nativa, que a gente está lá para aprender. E se você se cerca de pessoas, assim, que de repente você vê que pode te dar uma mão em algumas coisas, as pessoas vão te ajudar super bem, não tem... Bom, então vocês falaram aí que vocês trabalharam no restaurante italiano, então toda essa influência foi italiana. E por que não montar um restaurante italiano? Onde que foi essa virada aí que vocês foram pro Nordeste? Quando a gente resolveu voltar pro Brasil, eu olhei pro Lucas e falei, Lucas, eu quero morar no Nordeste. O Nordeste do Brasil é lindo. Eu nunca tinha ido, inclusive. Eu quero ir pra lá, sol, calor, preciso disso. Dava no inverno lá, né? Também pegou inverno em Edimburgo, Escócia, imagina. Você queria um sol estralando. Nossa. Aí a gente resolveu, na época tinha um amigo nosso que estava indo morar lá, né, Lu? O Thiago Damião. E aí a gente resolveu ir pra lá. E convidou a gente. Ele ficou, vem aqui, fica na minha casa. Se vocês não gostarem, vocês vão pra outra cidade e tal. E aí aconteceu desse amigo nosso tá indo pra lá e a gente resolveu ir. E chegou lá, assim, na primeira semana, a gente ficou hospedado na casa dele. Na primeira semana, o Lucas já começou a trabalhar, porque, na verdade, ele antes até da gente ir embora do Brasil, ele já era formado em jornalismo, né? E aí ele já... ele foi trabalhar num jornal lá, um impresso, né? Numa época. E aí eu resolvi falar... eu já tinha o meu objetivo do restaurante, tal, cozinha. E aí eu fui fazer gastronomia lá. Lá tem uma faculdade super legal, falar dela também. A Universidade de Tiradentes, lá é muito boa. Ótimos professores, assim, eu fiquei muito feliz, né? Faculdade linda, estrutura muito, muito boa. Bem legal. E aí eu fui seguir, né? Eu continuei estudando, o Lucas foi trabalhar e a gente morou lá por 3 anos, né? Mais 3 anos. Quando acabou o curso, eu falei, bom, e aí, restaurante, vamos abrir aqui. A gente já tinha comprado apartamento, estava super fixado lá. Mas aí bateu aquela coisa, se a gente abrir aqui, Prudente vai ser mais difícil para a gente visitar e tal. E aí a gente foi meio amadurecendo a ideia, eu falo que joelhinho no chão, Senhor, o que eu faço, meu Deus? E ele foi mostrando, assim, tudo meio caminhando para a gente voltar. E aí, um dia eu falei para ele, Lucas, se a gente pegasse uma coisa aqui do Nordeste que não tem lá, né, em Prudente? A minha ideia inicial, na verdade, foi, tipo, opções de recheios e a gente fazia escondidinho e tapioca. Tá. Casas pequenas, a gente abria vários pontos e tal. Sim. E aí foi engraçado isso. Quando a gente chegou na cidade, eu olhei Prudente, eu com esse tempo, né, 6 anos fora e tal, e a gente estava com um outro olhar na cidade, né? Por isso que eu falei lá no começo, quando a gente parece que mora, você fala, não vai dar certo, já acostuma. Mas eu acho que essa experiência fora abre a cabeça, né? E aí eu falei, cara, não, imagina, vamos fazer isso e aquilo, eu quero uma casa antiga, e a gente vai fazer um restaurante com essa experiência do Nordeste. De repente, vendo a cidade com poucas opções na época, né? 10 anos atrás, a gente resolveu colocar alguns pratos. Foi aí que veio a junção, né? do italiano com o Nordeste. Resolvi fazer um risoto, por exemplo, mas eu fiz o pesto sertanejo, adaptei. Entendi. E o filé mignon de carne de sol. No começo a gente usava até outra carne, mas era de carne de sol. Então a gente foi dando alguns pontos, né? Mas eu acho que tem uma parte muito importante nessa história que você acabou falando de Deus aí, que eu acho que hoje eu vejo que com certeza, aliás, né? Era um projeto foi Deus, já. Porque, assim, você imagina, 10 anos atrás, eu chegar para você e falar assim, Rose, tô voltando para Prudente depois de 8 anos fora. Vou abrir sei lá, na época que a gente ficou na Europa também, não sei, 6 anos. 6 anos fora. Tô voltando para Prudente, vou abrir um restaurante nordestino. O que você acha? Não é uma coisa meio difícil de ouvir? Não é? Então, isso hoje que é a terra do lanche. Né? Hoje eu fico de gente. Italiano, teoricamente, é fácil. Sim. Né? Todo mundo agrada mais, né? O paladar, enfim, é uma comida mais fácil. Então, mas aí que veio essa ideia. Eu vou fazer um restaurante nordestino para Prudentino. Então, de cara, isso eu vivi lá no tempo de Aracaju, quando a gente morava, recebia visita lá. E a turma não gostava de coentro, por exemplo. E a gente saía, às vezes, nos lugares, gostavam da comida, mas não gostavam do coentro, ou às vezes não gostavam por causa do tempero. Mas então eu falei, coentro até no feijão também, né? Vamos falar a verdade. Eu dou sempre o exemplo do coentro, porque ele é bem certeiro. E eu falei, bom, eu vou fazer comida nordestina para paulista.
e para Prudentino, né, em especial, né? Então eu falei, eu vou adaptar, eu vou dar a minha visão desse tempo todo, né, que a gente teve de experiência e tal. Então eu brinco que eu coloquei itens, né? Então tem lá o baião de 2, que eu uso o feijão de corda fresco, o bacon, arrozinho, a carne seca, né? Lá eles usam muito mais a carne de sol, desfiadinha, que a gente já adaptou para a carne seca. O purezinho. Então a gente montou um dos nossos primeiros pratos, né? O jerimum arretado, que ele é um sucesso até hoje, o pessoal adora ele. E aí eu fui adaptando. Então, eu falei, bom, lá com certeza tem coentro. Eu falei, não, já vamos para Prudente, acho que não. Pimenta é sempre um pouquinho, pimentinha do reino às vezes. Mas é legal falar pimenta também parte, assim, que né? é fácil falar, vou montar um restaurante. Porque, assim, a gente já vinha com uma experiência anterior de a gente trabalhar na Europa, como a gente trabalhou nessa rede grande, e a gente, como a Simone falou, a gente trabalhou numa equipe que abria restaurantes para essa rede. Certo. Então, a gente abriu, assim, vários restaurantes lá. Então, hoje, a gente sabia, na teoria, como é que abrir... tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Essa gente, máquina mas tem que ficar não aqui, na prática. A gente fez tudo na raça, assim, foi. Não, é diferente quando você faz com o dinheiro dos outros, para começar. Quando você faz com você, muda toda a história. Com certeza. Mas isso trouxe uma experiência muito grande para a gente ter a segurança, vamos dizer assim. Porque onde se aprende a abrir restaurante? Não tem escola para isso. Então, a gente teve a oportunidade de aprender, montar um restaurante. Então, a gente aprendeu no Reino Unido fazer isso, e depois o Nordeste veio dar a alma da coisa, né? Sim. Foi mais ou menos isso. O tempero. Aí a sua ideia era morar lá, e aí vocês acabaram desistindo você morou um tempo lá. Ficamos um tempo, 3 anos, né? Fiz o curso de gastronomia, o Lucas trabalhou tal, na área dele. Eu falo que ele pode falar já que já trabalhou na área dele, que ele tinha formado e nunca tinha trabalhado, né? Foi muito legal, inclusive, a experiência. E aí depois a gente falou, não, agora vamos lá, abrir o restaurante. Vamos voltar para Prudente. E a ideia era aquela coisa do escondidinho de tapioca. Mas vendo a cidade, eu fui adicionando outros pratos, né? E mesclando a toda essa... necessidade que faltava, né? De ter... Também. E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas talvez acho que foi a gente que começou a trabalhar com reserva aqui, ou já tinha, não lembro. A gente tinha, por exemplo... Não sei se tinham esse costume. 10 anos atrás, 10 Prudente não tinha muito o costume de você ser recebido na porta, né? Não, E levar tinha. até a mesa. E né? reservar a mesa, não sei. Reservar a mesa e tal. Acho Não que- tinha tanto. Acho que não Talvez tinha muito. pode alguém ficar bravo com a gente aí. Aí pode havia. ser, mas eu Aí acho fala também pra não. gente. Eu não- difícil. até então vou falar que foi a gente. Ô, Lucas, Era outra- e você é jornalista, né? Formado em Fui, né? jornalismo. Fui. Hoje você está... Hoje não, né? Você é à frente do Fulô na parte administrativa. Pagador de boletos. Eu ia te perguntar, cozinha, nada. então você não chega nem perto. Não, eu Você gosto cozinha muito. alguma coisa? Só em casa, Rose. É? Só em casa. Em casa eu cozinho Não, ainda. ele dá pitaco, sim. Ele dá? Não, podia ser assim, peguei uma receita aqui, testa ela. Ele Não, sim, legal. mas eu gosto muito. O Lucas, gosto. ele que criou os nomes dos pratos, o cardápio todo, é tudo ele que faz, assim, que cria, Que né? legal, entra essa parte de pesquisa jornalística aí é com ele, Os né? nomes. É que a gente não tem o nome, tipo, tradicional, né? Baião de 2, igual eu falei. É o jerimum arretado, risoto cabra macho, que é o risoto de camarão, risoto pé de serra. Nome dos coquetéis, né? Bitoca de madame. O povo gosta dessas tudo coisas. isso aí é assim. tudo legal. ele. Então a gente acaba... Mas parece que você faz drinks também. Não, aí eu gosto. Aí Aí eu ele faço. vai. Não faço lá no Fulô, né? Mas assim, se tiver uma festa me chamar, eu faço, viu? Gosto. Um outro trabalho para você. Barman. Então, você falou aqui que o Lucas dá os pitacos aí. Tem algum prato assim que você desenvolveu ou que você falou, eu quero assim? Eu acho Ou que é eu a nunca Simone cheguei que a manda mesmo a desenvolver. cozinha? Se eu tenho alguma ideia, assim, eu passo para Simone, falo com os cozinheiros, todo mundo junto. É a Simone que no final, né? No final, ela é chefe, né? Mas, assim, ele dá a ideia, às vezes ele manda fazer. Inclusive, a gente testou antes de ontem que foi todo ele, que falou, olha, eu vi uma receita mais ou menos assim, faz pra mim e tal. Aí ele fez. Aí o meu cozinheiro já veio com a comida pronta. Eu falei, mas como assim? Vocês nem conversaram comigo? Ele já veio com o negócio pronto. E tava uma delícia. Ficou muito bom. Vai entrar, inclusive, no cardápio não novo. o que é, senão... E quando vocês escolhem os nomes dos pratos? É ele que escolhe? É parte dele. Conta aí, o que te inspira? Eu tento trazer a alma do Nordeste engraçada, assim, né? Que o Nordeste tem aquela veia de felicidade, alegria, de verão, Você conversa com o nordestino, o cara tá vendendo água na praia, lá naquele sol, o cara tá na maior alegria, tá? Então, assim,
é o que a gente tenta trazer para cá. Eu acho que vocês se inspiram muito em música. Música também. Música, né? ele gosta. Essa coisa do Nordeste eu falo, a gente é um pouquinho... Eu sou hoje sergipano de coração, eu falo, né, para todo mundo. Gosto muito de Sergipe, de Aracaju. Então, assim, a gente quer trazer um pouco dessa coisa do Nordeste para cá. Que legal. Ô, Simone, e teve, assim, algum prato ou alguma receita que você fez, que você tinha certeza que ia dar certo e aí não deu? Nossa, já. Conta pra gente. O que a gente tem feito? Bom, no começo, a gente, né, no primeiro menu, a gente... fez um menu bem enxuto e a gente já pôde sentir mais ou menos os que saíam mais e menos e já vai dando um norte, né? E depois a gente foi aumentando. Hoje, quando a gente pegar o primeiro cardápio, né, era muito pequenininho. A gente tinha, tipo, 4 entradas, 6 entradas, 4 pratos principais, uma sobremesa, era, assim, muito pequenininho. E hoje a gente já é bem maior, né? Mas, assim, teve algumas vezes que a gente gosta de fazer coisinhas fora do cardápio, que é um super lance, porque a gente não está dentro do cardápio ainda, é uma folha à parte, ou às vezes o garçom sugere, e a gente pode testar, né? E perguntar, o que você achou, gostou, né? Me dá um feedback, e a gente já pode sentir. Aí, dentro desse formato, né, mais ou menos dos feedbacks, a gente resolve se põe ou não do cardápio. E quando põe, também, às vezes, acontece. Esse aqui é um prato legal, mas é um prato que vende, assim, muito menos que os outros. E aí eu falo que é a margenzinha que a gente troca todo ano. Entendi. Aí põe um prato novo todo ano. Eu ia até perguntar isso mesmo. O que acontece? Por que troca o prato? Porque às os vezes que vendem menos. Nossa, mas eu gostava tanto. Tem gente que fica bravo com a gente. Eu queria trocar alguns que estão desde o primeiro, mas eu acho que o povo ia brigar comigo, não posso. Não vai, né? Só que se esse ano em especial vai ter um cardápio diferente já. Esse ano a gente está fazendo 10 anos. Olha, parabéns. E é uma coisa maravilhosa. E, assim, para restaurante, ainda mais restaurante que passou por uma pandemia. Verdade. Então, assim, a gente tem que comemorar muito, né? A gente está muito feliz. É um número muito bacana, né, alcançar. A maioria dos restaurantes hoje fecham com 2, 3 anos de casa. Então, a gente estava super feliz com isso. E aí, a gente vai fazer um menu comemorativo, assim, dos 10 anos. Então, a gente vai colocar alguns pratos que já foram de menus anteriores. A gente vai voltar para esse. E também vai ter coisa nova. Vai ter alguns pratos de releitura, né, desses pratos mais antigos que a gente tinha. Que a gente já tirou e tal. Porque tem gente que pede, pô, vai lá e gosta de falar. Tem gente que, mas tirou o prato que eu gostava, então a gente vai acabar colocando alguns pratos assim de novo. Até hoje a gente pede, tem gente que pede a lasanha, uma lasanha que a gente fazia de carne seca com vinho gorgonzola. E queijo no molho. Era bem gostoso aquela. E a gente voltou ela uma época ainda no frio, só como coisinhas fora do cardápio, o pessoal gosta. No frio a gente volta. Mas eu não voltei ela no cardápio. E aí agora a gente vai pôr de novo em outro formato, assim, vai ser menorzinho e tal. Bom, a gente sabe que empreender aqui no Brasil é muito difícil, né, Lucas? E qual que é o maior desafio na parte da gastronomia? Eu acho que hoje, sem falar da parte burocrática e chata da coisa, porque o Brasil é uma montanha-russa de maluco, né? Se você for ver essa parte de imposto, que não vou nem entrar nesse assunto porque é chato demais e eu não concordo, mas tudo bem, enfim. Acho que o mais difícil para o nosso ramo é você encontrar pessoas compromissadas hoje. Sem dúvida. Porque restaurante é uma coisa que não depende da Simone, não depende do Lucas, a gente depende de uma equipe. A gente teve a felicidade de ter uma equipe muito boa, igual tem o Fulô e o Astrude hoje, mas de verdade, a gente tem uma equipe muito boa dentro do que a gente propõe fazer. Mas não é fácil mesmo, porque gente é o mais difícil, é trabalhar com as pessoas, gente que quer realmente trabalhar, porque é uma área que é puxada, é pesado, é corrido. Então, assim, não é fácil, a gente reconhece isso, mas quem está com a gente lá sabe que a gente valoriza e que a gente gosta e a gente gosta que fique com a gente. Essa é a verdade. Porque a gente tem funcionários lá que tem muitos, na verdade, tem 10 anos já com a gente. Desde que vocês começaram. Desde que a gente começou. Desde o comecinho até hoje. Não, mas 3. A maioria, né? Tem 10 anos, 7, 6, 5. A gente não tem o tal do turnover, né? Que aquele cara que entra, fica 6 meses, sai. A gente tem muito pouco isso, a gente tem muito pouco. Como eu estava falando aqui sobre o empreendedorismo e a criatividade que o brasileiro tem que ter. Tem. O europeu também tem, que nessa coisa a gente tem aí a happy hour, tal, 50%, shopping dobro, nananá. Lá tem essas coisas?
Olha, eu acho que aqui a gente precisa ser um pouco mais criativo, criativo, porque né? hoje o nosso mercado ainda não é tão forte igual o europeu. O europeu, se ele abrir uma casinha lá, tem uma comida até que mais ou menos, as pessoas vão e comem lá e aceitam. Lá tem uma coisa que é muito, muito diferente de cara, assim, daqui do Brasil, que é para restaurantes, né? Que é lá as pessoas vão no restaurante para comer e no bar para beber. E aqui não, né? Aqui a pessoa ela vai beliscando, ela vai bebendo, ela vai passar a noite, no final da noite ela vai pedir um prato, né? Uma mesa ainda mais pessoas e tal. Geralmente é assim. E lá não, lá é muito claro isso. A pessoa janta, ela toma um vinho, uma bebida, alguma coisa para acompanhar ali, acabou. O bar depois é para beber, né? Então, os pubs, né? E isso é uma coisa que já de início me chamou a atenção, assim, que eu falei, é diferente, né? Mas o Brasil já está, capitais maiores, né? Igual Rio de Janeiro, São Paulo, já estão meio que indo para esse caminho já, né? Você vê que tanto de bares e restaurantes que tem especialistas em coquetéis e drinks lá, que não o forte do cardápio não é nem a comida, são os coquetéis e a bebida. Drinks, né? Bom, antes da próxima pergunta, gente, eu quero falar para vocês que de 2 a 9 de maio, lá na Sartor Store, nós estaremos fazendo uma imersão no mercado de luxo. São algumas peças que a gente vai trazer das grandes grifes internacionais. Gucci, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, enfim, várias outras. E eu gostaria de convidar você para estar indo lá, viu? Você, viu, Lucas e Simone? Já veio de pertinho essas peças maravilhosas. Presentinho para o Dia das Mães. É isso aí. É isso, gente. Espero vocês lá. Vão lá tomar um espumante com a gente e conhecer esses produtos que são lindíssimos, né, Simone? Lá na Europa, aí o pessoal usa bastante, né? Essas grifes são chiques. Isso é demais. Bom, e, Simone, você participaria de um reality show culinário? Olha, eu confesso que eu não sou fã de reality show. Eu acho uma coisa meio montada, coisa meio ali, porque também que você tem que fazer, né? Eu, particularmente, não sou fã, mas eu acho que eu teria coragem, assim, do desafio. Eu já quis inscrever ela sem ela saber. Eu falei, normalmente você faz isso, você vai ver. Ai, não, mas, na verdade, eu falo que eu tô hoje tão menos na cozinha, né? Depois a gente abriu o Astrude, depois de ser mãe. Então, a minha equipe, graças a Deus, está muito bem. Então, hoje eu já estou trabalhando menos dentro da cozinha, né? Eu fico mais pelo salão e tal, diferente de antes, né? Então, eu estou até meio por fora, eu acho. Mas acho que se daria bem, sim, viu? Se daria. Você daria, né, Daria Lucas? bem, Ele falou. Ele quem conhece. sabe? E vocês já foram indicados, receberam vários prêmios, né? TripAdvisor, né? Do Trip, a gente mantém ele, já tem quantos anos? Faz 5 anos já. 5 anos que a gente está em primeiro lugar no TripAdvisor. E o legal do TripAdvisor é que ele é uma votação que não é aquela coisa, eu comprei ali tal prêmio e ganhei. Ele não tem jeito, porque são as pessoas que avaliam em todas as plataformas ali. Então, e são pessoas, muita gente ampla. de fora mesmo, da cidade, que como às vezes viaja muito e já tem esse costume, né? Então, eu falo, cara, é uma pessoa inteligente, assim, né? Então, eu fico super feliz quando a gente vai lá e recebe avaliação de bom atendimento, a comida. Então, eu fico bem feliz mesmo. Você vê o histórico da pessoa, que já foi em vários lugares. É legal você ver. Foi um cliente domingo agora lá, que é de São Paulo, ele passou por lá, ele falou que viu no TripAdvisor, aí ele foi lá no caixa conversar comigo, eu estava no caixa lá. Aí ele falou, de verdade, que bacana, foi uma surpresa, foi o melhor restaurante nordestino que eu já fui. Eu falei, não, mas você é de São Paulo. Ele falou assim, não, de verdade, foi o melhor restaurante que eu já fui. A gente fica feliz de ouvir isso, porque assim, São Paulo é um mundo, né? Tem muita coisa boa lá, então assim, pessoa lembrar e falar que a gente, de repente, é melhor que eles, para nós é um orgulho. É um orgulho, né? Fico metida. É um prêmio grande, né, Lucas? Bom, falando então do Astrude, eu já vou mostrar aqui, olha que coisa linda que você fez aqui, né, Simone? Esses são os nossos fingers, que a gente tem a linha de eventos, né? A nossa linha Celebration. Conta como é que foi que surgiu o Astrude pra gente, esse takeaway. Olha, foi assim, bom, na época da pandemia, né, a gente ficou um bom tempo em casa. Tinha bastante serviço, porque tinha a Teodora bebezinha, né? Mas a gente veio muito em alta essa questão do delivery, né, da comida pronta e tal. E o Fulô não tinha essa cultura. O Fulô não tinha. A gente começou nessa época, né, fazer.
E aí a gente começou a ver esse novo espaço se abrindo, né? Que ele veio em alta na pandemia, mas é uma tendência, né? De você ter da praticidade, da comida já pronta, você aquecer, só para aquecer em casa. Então, de início, foi essa ideia da gente abrir, né, geladeiras, as comidinhas, a gente fazer mesmo tudo ali na casa, então com um toque muito mais especial, uma comidinha bem caseirinha e tal. Mas com tecnologia, que a gente investiu no ultracongelador, num sous vide, que a gente cozinha em baixa temperatura por várias horas, o ultracongelador, que a gente tira, por exemplo, um molho fervendo e eu mando para o ultra, então ele resfria rapidamente. Então, mantém as características, conserva o sabor, não cria cristais de gelo, como se fosse, sabe? Que bacana. Então, ele mantém uma qualidade maior, né? A embalar vácuo, né? Que se retirando o ar do saquinho do alimento, ele conserva por mais tempo. Então, a gente investiu nisso. E aí, foi uma ideia que a gente foi amadurecendo, mas ficou meio com medo, né? No retorno aí né? Tudo começando a voltar, isso ano passado. E em relação a um ponto e tal. Quando vagou ao ladinho, né, um muro ali do fulô. E a gente resolveu, eu falei, acho que é um sinal, aí tá do nosso lado aqui, vamos, Lucas, a gente já... É mais já fácil, uma ramo, cozinha né? apoia a outra, né? Então, foi aí que a gente resolveu meter a cara e montar o Astrude. A ideia era essa, só que aí, depois do projeto quase finalizando, né, a gente já tinha um rabisco, vamos dizer assim, do que seria. Mas o projeto ficou tão bonito que a Cris Pasquim fez para nós, que é a arquiteta lá que fez para a gente, que eu falei, Simone, as pessoas têm que estar aqui dentro também. Foi aí que a gente resolveu investir na máquina de vinhos, né? E serve vinho na taça. E é legal, porque a gente montou umas mesinhas. E é legal que não tem, é um wine bar, se for ver lá. A gente é um wine bar por dentro. Porque, assim, não tem um lugar que você pode tomar um vinho que tem um preço bacana, você tomar uma taça. Não tem. Então, o que você faz? Dá para você tomar uma taça de vinho branco, uma taça de rosé, tem um tinto, tem outro tinto. Então, você pode fazer essa brincadeira de ir tomando e tudo com um preço super bacana, que é o preço da garrafa dividido em 5 ali. Que é o valor da taça. Então, nem compensa você comprar uma garrafa, por exemplo. Entendi, que legal. Então, legal é isso. Então, a gente tem umas entradinhas bem legais ali também que harmonizam ali com as taças de vinho. O cardápio do Fulô também é servido lá. Se quiser também. Então, assim, a princípio, era para vender as comidinhas prontas. Isso, a gente tem o Empório que também. Ainda tem. Temos. E depois você... Veio a ideia do wine bar. E depois, já no dia a dia, já o negócio funcionando, a gente foi... vamos fazer um evento. E meu chefe de lá, o Ed, né? Ele, a gente podia fazer uns fingers. Eu falei, legal, vamos fazer. E, enfim, a gente fez um evento, aí depois fez 2 e 3, aí a gente fez um menu de opções, que são, no caso, essas aqui, né? Então, a gente tem um mini profiterole com recheio de frango, dá para fazer sabores, palitinho caprese, mini hamburguinho, temos tortinhas, né? Frango, camarão, bacalhau, enfim, você pode escolher a panacota de queijo com geleia de pimenta, que o pessoal ama. E mais muitas outras coisas. E a apresentação aqui é maravilhosa. E a gente fez elas mimosinhas, né? Elas são bonitinhas. E aí a gente começou a fazer uma loja, coleção, vai lançar uma coleção, vamos servir ali. Um aniversário na minha casa. E a gente começou, de repente, a gente fez um evento para 130 pessoas e agora outro para 150. E eu, meu Deus, não, buffet, que medo. E agora a gente também, uns tempos para cá, a gente está pegando o espaço ali, como a gente tem um mesão ali no meio, que cabe entre... a gente está fazendo eventos lá também. Isso que eu ia te perguntar. Com esse mesmo formato. Então, você pode escolher uns fingers de entrada. A gente monta no mesão, a gente tem 20 lugares, né? Mais 10 do lado. 30 pessoas, 35, assim, dá para fazer lá. Pôr. Aí a gente começou a colocar umas opçõezinhas dos fingers e depois um prato quente. Então a pessoa escolhe, eu quero servir um risoto, quero servir uma massa. E lá é um cardápio totalmente... quero servir um bacalhau, um polvo, enfim, a gente pode fazer tudo lá, né? Nossa, que lá delícia. é o legal, eu falo que minha cozinha lá ficou mais ampla, assim, eu posso cozinhar agora de tudo. Ô Simone, e na geladeira são quantas opções? Nossa, tem bastante. A gente colocou desde as entradinhas, assim, a gente tem algumas coisas do Cadu, né, nosso amigo da Ledoc, e a gente colocou também a Rossato, que é um caminho das búfalas aí, que tem vários tipos de coisa, desde burrata, queijo. que a gente produz na casa. E, então, né, depois começa com as nossas. A gente vem com desde doce caseiro, bolo,
que a gente, né, fatia húngara, a gente rolou essa semana. Então, cada semana delícia, a gente meio que vai fazendo. E depois tem os arroz. Tem o arroz carreteiro, arroz com lentilha, arroz com brócolis. Nossa, que tá muito bom. O tiramisu, nossa, é bom demais. Muito bom. Tem a ID, que faz algumas coisas sem glúten também, que servem lá. Aí a gente colocou depois uns congelados, tortinhas, os quiches, torta de frango, algumas opções. Depois a gente foi para o arroz de polvo, paella, filé Wellington, que é uma das que super sai, o pessoal adora. Lasanhas, rondelli, canelone... Enfim, vai embora. Tem muita coisa. Extenso. E aí eu aproveitei essa semana, agora Páscoa, bacalhau, então a gente está fez até, né, por encomenda, bacalhau com legumes assado. E aí depois a gente fez bolinho de bacalhau, torta. Então, assim, é meio que assim, eu vou mudando, assim, sabe? Uma época eu acho que eu foco mais em carnes, outra em peixes, enfim. Que bacana. Bom, vamos falar agora sobre o casal. A gente sabe como é que é trabalhar junto. A gente sabe que tem todo o estresse de trabalho, enfim, né? Como é que vocês lidam e mantêm essa harmonia? Harmonia? Que é isso? Rose, eu vou falar para você. É desafiador, assim, você... Né, eu falo que é muito mais fácil para a mulherada, mas trabalhar com meu marido... Nem pensar, eu nunca faria isso e tal. E no começo foi uma coisa muito... A gente nem cogitou uma hipótese de... Não, a gente já queria trabalhar junto, né? Não, é muito desafio trabalhar com sua esposa, claro. Porque... Mas no dia a dia, eu falo que uma coisa que ajudou muito, assim, foi... Eu era da cozinha e ele era do salão. Certo. Você não dá pitaco na minha cozinha e é lógico que eu dava no salão, né? Mulheres... Mas, assim, a gente... É aquela coisa, eu quero fazer isso. Eu também quero fazer isso. E enfim. Aí a gente, tá bom, não converso mais. Aí chegava em casa, a gente, tá bom, conversava de novo e resolvia. Nada, bota eu pra dormir no sofá. Conta aí, Lucas. Eu vou dormir no sofá. Não, mas eu falo, é difícil trabalhar com esposa. Claro que é difícil trabalhar com mulher. Não. Mas de verdade, eu não troco para ser sócio de outra pessoa, não. Que é muito mais difícil. A gente tá com... Já tive outras sociedades, assim, com amigos, coisas assim. Isso não, de verdade, é bem mais complicado. Quando tá lá e a Simone tá brava comigo por alguma coisa, eu durmo na sala. e aí a gente resolve assim. Mas quando é uma amizade, assim, coisa assim, fica bem ruim. Então, assim, tô brincando, gente, não durmo na sala, não. Simone não faz comigo, não. Mas a gente... E aí, também eu acho que no começo era mais esses extremos, assim. Agora a gente vai se acostumando, se adaptando mais. Já meio que sabe o jeito. Então eu falo assim, deixa, depois eu converso. Tá certo. Eu conheci vários casais que tentaram, mas não deram conta. E a mulher sempre é a que sai, né? Não. A gente tem mais sabedoria, né? Então, a gente, às vezes, eu acho que a gente tem que ter mais calma, tranquilidade, dar um tempo para ele. Eu acho que foi porque... Depois ele faz tudo como você quer. Mas eu acho, sinceramente, porque a gente trabalhou... Como a gente no Reino Unido, a gente trabalhava... Antes de poder trabalhar junto, a gente trabalhou muito longe um do outro. Tinha dias que eu saía de casa, sei lá, 4 da manhã e voltava para casa 9 horas da noite. Eu saía já para ir... Aí eu ficava, nossa, eu queria ficar com ela, não consigo ficar. Então, quando a gente começou a trabalhar junto... Né, teve essa fortaleceu, chance, né? Isso eu acho que a gente traz até hoje, de verdade. Que bom, que bonito não isso. Não acho ruim, não. Legal. Eu me sinto segura, eu me sinto mais tranquila, eu gosto. Bom, e faz 3 anos aí vocês foram abençoados, né? Com a chegada da Teodora. Foi. Como é que está sendo para vocês viver esse momento, conciliar com o trabalho de vocês? Porque a gente sabe que restaurante é punk, né? Vocês estão conseguindo aí de boa. Eu falo que a Teodora colocou um equilíbrio, assim, né? A gente estava no... Porque nós ficamos 12 anos casados, né? Para ter o filho, bastante, né? A gente demorou bastante. Então, a gente estava numa época que assim, a gente aproveitava muito, curtia. Eu brinco que em casa a geladeira só tinha, assim, era o café da manhã, Red Bull... Né, cerveja. Só tinha uísque, né? E aí, quando eu engravidei, enfim, daí acho que virou meio que tudo, né? Aí, não, agora a gente tem mais horário, a gente se alimenta melhor, né? Já tem uma rotina mais certinho. Não tão certinho igual do mais certinho. Então, foi muito bom, assim, eu acho que é o momento ideal. E eu falo que até pelo fato dela ter nascido em janeiro de 2020, né? Pouco antes da pandemia, que foi uma coisa muito difícil. A gente sempre fala um pouco disso, porque
para nosso ramo em especial foi muito difícil, né? Foi Muito pra delicado. E a gente tinha aqui um presente, né? Uma bebezinha em casa que a gente pôde aproveitar bastante, curtir. Toda vez que alguém fala isso, fala assim, se teve alguma coisa boa da pandemia, foi que a gente teve, o tempo que a gente teve a pôde chance ficar, de poder pôde ficar com a ficar com Teodora. Que quando a gente ia ficar, tipo, segunda-feira, terça-feira em casa, a tarde inteira. Não quer fazer isso. A gente tem uns horários, né, mais difíceis e tal. Mas não teve nada bom, não, viu, gente? Simone, Lucas, e vocês pretendem terem mais filhos? Olha, hoje eu não sei, ó. A gente sempre brinca assim, né? Eu falo, gente do céu, eu só quero ter uma, porque se tem uma coisa que dá mais trabalho que restaurante é filho. Eu falo, por exemplo, mas assim... Olha, de verdade. Não sei se cabe na rotina A nossa gente não hoje. tá assim. Os dois falam, eu queria tanto ter, mas o Lucas não quer. Não, eu tô tranquila, eu acho que eu tô super feliz com uma. Aí tem aquelas conversas, mas você vai ter só uma, eu ter irmão e tal. Eu falo, mas eu acho que não é regra. Irmão é vida dada. Não quero ter por uma questão de hoje pensar, mas não, você vai se arrepender. Não, eu quero ter porque eu quero ter. Eu tô feliz com uma. O Lucas também tá tranquilo. Tranquilo, eu acho que a gente né? vai ficar em um só. Eu sempre falo assim, né, pra minha família, às vezes converso com irmã e sobrinha, eu falo, olha, a gente põe embaixo do braço e vai, né? 2 já fica complicado. 3, imagina. 3, então. Se bem que todo mundo fala, viu? Mas e o segundo? E o segundo? Eu venho de uma família com bastante irmãos, né? Tem hora que muitos também enchem o saco. Então, bem, tá vendo? Bem então, isso. Então, não é parâmetro, não. Não é, Acho que o né? importante é a gente estar bem realizado. Isso que, a gente tá né? bem tranquilo, né? E o Lucas também, eu acho que tá bom. É bom que tá dá pra gostoso. focar em uma só, né? É verdade. Hoje em dia tá caro, gente. Tá caro também, né? Tem isso. Bom, em falar então em tá caro, em negócio, e o Fulô e o Astrude, que é um sucesso, vocês já pensaram, eu sei que vocês já tiveram convites, mas já pensaram como é que está essa questão de transformar numa franquia e levar o Fulô de Mandacaru e Brasil afora? Então, o que a gente já teve, a gente fez até a parte burocrática antes da pandemia aí, da questão da franquia. Só que hoje a gente entende diferente. Hoje o formato franquia, como ele era, eu acho que não cabe mais no mercado atual. Então, existem outras formas de expansão que a gente está fazendo, que eu e a Simone vai tentar agora, já nesse próximo ano aqui, uma cidade que a gente já está meio que observando ali para a gente abrir uma segunda unidade e testar esse novo formato. A partir dali, funcionou, aí sim a gente começa a tentar abrir para crescer. Mas a gente um mesmo pouco quer abrir uma próxima Mas vai casa ser- fora. Até pela experiência, né? Sim. Querendo ou não, Nosso mesmo mesmo. abrindo o Astrude, é outra pegada, enfim, mas eu ainda estou confortável, né? Ainda estou em casa. Sim. Então, a gente já quer testar mesmo e partir para outra cidade, né? Mas é um centro um pouco maior, uma cidade né? maior. Cidade o mercado é um pouco mais fácil, né? É, também. um pouco mais Cidades maturado maiores também. são mais mais fácil. caro, mas de repente tem um mercado um pouco maior. Então a gente está observando algumas cidades aí. Esse ano a gente pode definir a cidade, né? E, aí, o E ano que vem a gente quer abrir, já inaugurar. A gente vamos já tem, assim, né? Tem uma ideia boa. Que Surpresa. legal. Mas assim, Rose, de verdade, não temos pressa, porque a gente tem um modelo de negócio, tem 10 anos. O Astrude a gente começou agora. A gente tem uma ideia de negócio duradoura. Não temos ideia de abrir um negócio para 2, 3 anos fechar. Isso aqui tem que durar. Mas é um ramo difícil de fazer durar. Não, então não serve. Eu quero que a coisa funcione, eu quero que a coisa seja perene e que dê dinheiro durante 20, 30 anos, que é assim que tem que ser. O negócio tem que ser estruturado, tem que ter raiz. Então, não dá para você ir abrindo um atrás do outro, que, igual eu falei, o mais difícil hoje é você ter gente para te acompanhar. Então, com essa equipe que a gente tem hoje, a gente consegue abrir mais uma casa e fazer uma casa legal, com um atendimento bacana, com uma comida boa, treinando outras pessoas com essa equipe nossa, para depois, sim, a gente pensar num outro formato. Mas não estamos com pressa, não, né? Não. E vocês pensam, assim, em voltar a morar fora novamente? Esse eu penso. Isso, Eu penso. Mas, assim, daqui a alguns bons anos ainda. Eu queria muito que a Teodora tivesse a oportunidade, né? De estudar fora, tipo, fazer um colegial fora, ter essa experiência, né?
E a gente a gente pensa assim, né? Quem sabe? Eu não chamo, não sei Na verdade, eu acho melhor a gente correr. Vamos abrir mais restaurante para dar tempo. Mas na verdade, assim, e por que não levar para mundo afora? Porque Nossa, assim, a gente, como não é um sonho, mas também não é uma meta ainda. Mas é uma vontade bem grande. Uma vontade, sim. Vou falar que a gente vai abrir certeza, porque pode ser que não, mas eu tenho muita vontade. De porque morar na... eu tenho vontade. Onde que é a região que você gostaria? Não, eu tenho vontade de morar na Itália, ali sei lá, na Itália. Não é bobo, não, né? Quer ir pra Itália. Fala lugar, né, região. Não, a região, qualquer lugar da Itália é ótimo. Eu tô dizendo assim, o que eu tô falando O que do ele mercado. tá escondendo? Conta. É uma região lindíssima, Cinque Terre, ali, né? Região da Ligúria. Da Ligúria. É linda. Eu falo assim, também é fácil, né? Não, mas aí o que é? Num lugar desse, você abrir um restaurante bacana, eu sei que a gente já trabalhou fora, a gente abriu em cidades que tinham muito menos apelo comercial. Então, se você consegue abrir um restaurante legal, com atendimento bom, uma comida bacana, com uma alma brasileira ali no lugar daquele, eu tenho certeza que funciona. E eu tenho certeza que ia ser muito bom, mas vamos eu tenho um marido otimista, o Lucas é. Ele sempre foi muito otimista. Não, você sabe eu tenho certeza que vai dar certo, e vai. Não, tá mas certo, eu adoro isso. Funcionaria, mas não é meta ainda, mas é um... Dá um medo, imagina, você querer fazer restaurante na Itália, né? Lá é uma... A comida é a tradição. Não, mas tem bons exemplos aí de gente tem bastante influência culinária brasileira também é o mundo forte. Tá globalizado. Eu acho que o Brasil pega tudo e melhora. E melhora, não é? Sem dúvida. Verdade. Então, por que não? Pois é, vamos A ver. pizza brasileira. O maior exemplo. Verdade, né? Dizem, eu ainda não conheço a Itália, mas dizem que a nossa pizza é melhor aqui do que lá, né? Com certeza, isso aí não... Eu acho. Bom, a gente sabe que restaurantes, eles são palcos de vários eventos inusitados, né? Tem alguma história para vocês contarem para a gente? Tipo assim, sei lá, um pedido de casamento, alguma coisa assim que foi bem legal, que marcou vocês? Nossa. Tem bastante história. Eu falo para Simone, dá para gente escrever um livro lá, na verdade. Viu? Ele deveria ter escrito para esses 10 anos do Fulô. Pois, aí, você verdade, boa ideia, jornalista aí, ó. Não sou mais, faltou o livro. Não, mas tem muita história de casamento. É legal que eu falo para Simone, a gente vê chegar mulher lá com barrigão, né, daquele tamanho. Não, volta. Os casaizinhos, depois tá grávida, depois vê com as crianças. E às vezes, né, o Lucas, inclusive, eu já vou dar até um spoiler do texto que ele escreveu para os 10 anos do Fulô, que tá lindo, eu vou te mostrar. E ele cita isso, né, desse tempo que a gente pôde viver tanta coisa legal ali, né? Das histórias, tem muitas histórias legais. Eu lembro vários pedidos de casamento, sempre homens, viu? A mulherada. Sempre os homens organizando mesa, e põe flores, encomendas, coisas e tal. Mulherada, não é a maioria é os homens. Mas tá ficando pra trás. A gente acha que a mulherada tá aí. Não, a maioria que já fechou assim foi homem. E aí organiza para entregar aliança na hora da sobremesa e tal. E eu falo de uma engraçada que teve uma vez, e a pessoa foi à tarde, entregou aliança e tal. E aí minha gerente deixou dentro, né, a caixinha dentro do caixa, a sacolinha. E aí foi para a cozinha e falou, chegou a hora vai pedir em casamento. Não lembro se era casamento ou era namoro. E aí, de repente, foi para a cozinha e tal. Aí ela montou uma sobremesa, escreveu e tal. Passou pelo caixa, ela colocou a caixinha dentro do prato. Foi para a mesa. A hora que todo aquele a hora que a moça abriu a caixinha estava vazia. Eu olhei e falei, como assim? E agora? Aí o moço, né? Como assim? Vocês sumiram com a minha aliança, né? Que isso? Nossa. E enfim, né? Até todo mundo ficou em pânico no dia. Meu Deus, como assim? Mas não, ele me deu, estava aqui, eu nem abri. A loja tinha esquecido de colocar a aliança na caixinha. Nossa, que gafe. Gente do E céu, a gente lembra que... E até hoje ficou a história para contar e dar risada muito, porque ficou engraçado. Mas no dia foi engraçado, assim, foi um perrengue mesmo. A gente ficou... E já teve alguém que recusou o pedido de casamento? Vocês já viram ou não? Não recusar, eu acho que o cara vai para pedir de casamento, acho que ele já vai meio certo. Já vai meio certo. Não é feio. O cara coloca lá, né, eu já vi uma menina ficar bem brava, assim, séria. E tipo assim,
não acredito que você está fazendo isso. Mas não falou, não. Entendi. E Fraga, já teve algum lá? Já rolou. Já rolou? Talvez tenha tido. Já rolou. Não, fulano, olha aqui essa foto. Ela estava por aqui com alguém? Nossa. Os garçons, isso aí, os garçons não contam muita história, né? Não, mas garçom não se envolve. Eu falo, não, mas vocês tem não sabem história de nada, engraçada. não vê nada. Tem história engraçada e a gente sempre tenta fazer o máximo pro cliente, né? E tem uma que eu conto até hoje, que eu falo, gente, porque aquilo lá foi muito inusitado. Foi não sei se era um pessoal de outra cidade, eu não lembro de onde eles eram. E aí o cara começaram a tomar cerveja normal. Aí ele voltou e falou assim, me chamou na mesa, né? Falou, você que é o do proprietário? Eu falei, sou, tal. Aí ele falou assim, você sabe por que a cerveja tá boa? Eu falei, rapaz, porque tá gelada? Não sei porque tá boa. Ele falou assim, não, ó, porque ele mostrou a cerveja para mim por causa da data. Ó, ela foi fabricada faz 1 semana. Eu falei, se fica melhor, não. Cerveja, quando é fabricada há pouco tempo, é muito melhor. Eu falei, legal, bom saber. Tal. Ele falou assim, então, eu quero tomar cerveja só com essa data agora. A gente tinha que ficar procurando, cara, aí geladeira. vai a gente lá no freezer ficar procurando cerveja por cerveja, achar a cerveja, a data que o cara queria. Para agradar o cliente. Mas, enfim, a gente fez. E a gente tem essa política, né, com a turma. Eu falo para todos. Eu falo, gente, eu quero que o meu cliente esteja feliz. O que a gente puder fazer para ele ficar bem, para ele se sentir à vontade. Então, é uma política, assim, nossa, já interna, da gente falar com a turma. Então, assim, a gente tem essa história de falar, não muda o prato. A gente muda, a gente vai adaptando, a gente vê. Eu falo que, às vezes, chega algum cliente que tem restrições, eu vou na mesa e falo, o que você gostaria de comer? Né? Porque a gente dá um jeito. Porque, assim, a gente tem a nossa missão. A nossa missão a gente quer tratar bem, né? A nossa missão é bem clara do Fulô, né? A nossa missão assim, é preparar comida como se fosse para os nossos filhos e atender nossos clientes como gostaríamos que atendessem nossos pais. Olha, então, é isso que a gente leva como missão para o Fulô, que a gente bate no pé, a gente faz questão falo que basicamente, assim, para todos, né, da equipe, eu falo, gente, se ponha no lugar da pessoa, né? Então, tem uma coisa que acontecia muito, a gente um dia parou e pensou, né? Que lindo, né? O seu Manuel, né, nosso saudoso nosso ex-garçom, né, que trabalhou lá, né, desde que a gente abriu, ajudou a gente a montar o Fulô. Um dia tinha um casal com um bebezinho pequeno e um bebezinho pequeno e o bebezinho chorando e tipo a mulher comia, aquela coisa, né, de criança pequena. Ele simplesmente foi lá, quer que eu segure um pouquinho para vocês comerem tranquilos? E ele foi dar uma volta no restaurante, mostrar os quadros. Aquilo o casal comeu, assim, tipo, bobo e feliz, que era uma fase difícil, né? Então, foi muito legal esse ponto. Então, eu falo, gente... Criou escola com isso lá. Criou escola. Até hoje, eu falo para as meninas, tá mais tranquilo? Vai, chama as crianças, vai brincar, distrai, porque daí o pai fica mais tranquilo também, leva um brinquedo na mesa, a gente já não tem espaço kids, mas a gente tem... essa questão. Gosta de criança. E a gente adora. E tem espaço por conta do espaço físico, né? Mas a gente tem um brinquedinho, leva na mesa, e as funcionárias vão, brincam. Então, é um cuidado, eu falo, com a gente, né? Com o cliente, E é o diferencial todo aí do Fulô de Mandacaru. Se você não conhece a de Prudente e ainda não foi, por favor, e da região, pessoal aí, venha visitar Prudente, venha visitar o Fulô de Mandacaru, Astrude, e ter essa experiência gastronômica aí maravilhosa. É um ambiente extremamente alegre, o atendimento de vocês é fantástico. Obrigada. Tem toda aquela coisa, aquela influência nordestina, de coloca o chapéu. Dá experiência, eu falo dá isso. experiência, a gente né? quer que a pessoa ele se sinta mesmo, né, tenha experiência do restaurante nordestino. E até o que remete um pouquinho àquela coisa de antigamente, do chão de madeira que balança, Verdade. que mexe, a decoração toda que a gente trouxe de lá. E o chapéu, a arminha para tirar foto é uma festa. Muito, o pessoal adora, né, Simone? Bom, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo que está muito legal, eu adorei. E vamos falar aqui, mais uma vez, dos pratos aqui do Astrude, mas o diferencial lá do Fulô de Mandacaru, que todo mundo sabe, são as cachaçinhas, gente. Quem gosta de uma boa cachaça tem que ir lá. Mostra pra gente aí, Simone. E a cachaçinha do Fulô. A gente começou com ela por conta da nossa caipirinha de limão siciliano com rapadura. Um dia, nosso barman, na época, ele falou assim, não, eu já vou colocar a rapadura na cachaça, vou deixar curtindo, que vai ficar mais gostoso, e vai agilizar meu serviço.
E aí, um dia, um garçom pegou essa caixazinha já curtida na rapadura e levou para um cliente que queria um aperitivo. E aí, foi uma coisa que ficou, assim. Sacada, a gente começou, né? a fazer vários sabores. Isso é a cachaça. A gente pega a cachaça, né? Saboriza ela. Pronta. E a gente saboriza ela com frutas, né? Enfim, de tudo. E a gente deixa curtir como fazer licor, assim. E a gente começou a fazer as nossas e sabores que, enfim, o céu é o limite, né? E são todas maravilhosas. E aí depois a gente começou a fazer as garrafinhas para vender, né? Esses eventos grandes, tem muita festa que tem aqui em Prudente, a gente sempre tá junto com as cachaçinhas do Fulô, nessas a open turma da bar. medicina aí conhece. Inclusive, sábado tem, né? Sábado tem. Tem uma festa aí. E são sábado. 30 litros, 40 litros que vão para os Bastante, eventos. É um open bar lá que tem, vai ser bem legal. Que legal. E é uma delícia, né, gente? Para presentear, né, Simone? Ai, sim, é um mimo. A gente monta. Se quiser montar o kit com a rapadurinha junto. Tem voucher lá também que a gente pode o voucher vender. de promoção. Quero dar um voucher para uma pessoa para ela vir Presente. jantar aqui. A gente também faz lá, vê o valor que a pessoa quer, a gente faz, tem bonitinho o voucher, você pode entregar de presente. É bem bacana. Ai, que legal. Várias comemorações. Aí, Dia das Mães, Dia dos Namorados, vocês têm, né? Uma programação especial, né? Menu exclusivo, Sempre né? tem Pro dia, pra prato data. só pro dia, né? A gente monta um menuzinho com 2, 3 opções. Que bacana. Para a gente encerrar, então, Simone, vou começar com você. Para quem quer empreender aí na área, como chefe de gastronomia, enfim, qual a mensagem que você deixaria? Olha, de verdade, eu falo para... abra mais a mente, assim, ouse. Mesmo aquilo que você acha que jamais, será, não dá certo. Tenta, arrisca. Claro que com um pouquinho, né, de base, começa de repente menores, vai sentindo, né? Ouça os seus clientes, ouça o feedback. Mas esses tempos eu tive na gastronomia e eu vi a turma assim, bem tímida, né, para montar um negócio. Eu falei, gente, não, tem tanta coisa bacana aí, a gente está vindo com tanta tendência legal. Então, eu acho que... mas você acha que aquilo não dá certo? Não, tenta, porque hoje o mercado está muito legal, eu acho que arrisque, vamos tentar. Pode ser que não dê, mas pode ser que dê. Então, eu sempre sou do time de vamos empreender, assim, vamos arriscar. Legal. E você, Lucas, como empreendedor aí, que fica com a parte dos boletos? Pagador de boleto. Eu tenho uma coisa assim comigo. Eu acho que tenha um plano bem feito, coloque no papel, desenhe tudo, imagine. Claro que não vai sair igual está no papel. Gosto do Sebrae, também lembra? O Sebrae ajuda muito a gente no começo. Sim, também. Mas assim, tenha um plano, faça um calendário de ações, comece a resolver, porque senão você não tira do papel. E assim, você tem que tirar. Faz umas metas, né? Os prazos. O mais triste é você ter um plano na gaveta. Então, faça ele, desenvolva, faça até ele dar certo. Porque, assim, o negócio hoje nunca nasce perfeito e você aprende no meio do caminho. Sim. Você não vai igual o Astrude hoje tem um várias ano. fases do Fulô, a gente deu uma patinada e a gente procurou melhorar, então, aprender, assim, né? E resolver e ser melhor. Então é aquela coisa, nunca vai ter, é clichê, mas é verdade, nunca vai ter um momento ideal para você abrir. O povo até fala, né? Qual é o melhor dia para você plantar uma árvore, o melhor tempo? Foi há 20 anos atrás. E qual que é? O segundo melhor dia para plantar uma árvore é hoje. Então, assim, faça, porque hoje não vai ter um tempo ideal para você abrir. Abra e vai arrumando no meio do caminho. É isso aí, gente. Simone, Lucas, muito obrigada. Mais uma vez, é um prazer enorme ter vocês aqui. E eu e toda a minha equipe desejamos a vocês muito e muito mais sucesso. Obrigado. E que o Fulô de Mandacaru e o Astrude aí voe mundo afora. Tá beijo bom? pra você. Obrigada. Muito gente, obrigada com o Rose Pod, né? Que a gente também vai embora. Gente, muito obrigada. Olha só, próxima quarta-feira, novos episódios, tá bom? Esperamos vocês a partir das 19 horas, gente. Não esqueça, dá o likezinho lá, se inscreva no canal e compartilha, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Obrigado.